microfone. Pronto. Não precisa colocar em pé, não precisa deitar, capta, não? Sim. É só para ficar, que vai captar a câmera. Pronto. Boa noite, gente. Muita paz para nós. Vamos prosseguir o nosso estudo, faltando 2 minutos para, pelo menos no meu computador, né, para as 8. Então, nós vamos preparar para fazer a nossa prece e pedir a harmonização necessária para todos nós, para os nossos lares, que é o momento em que a gente acaba entrando, né, energeticamente nos lares de todos nós. A gente compartilha essas energias. Então, que o nosso coração seja bastante tranquilo, a nossa mente também, para que esta hora, ou esses minutos, né, que vamos passar juntos, que seja repleto de harmonia e de bênção. A gente pede, como sempre, o apoio de todos os benfeitores espirituais, dos nossos irmãos maiores, que trabalham sem cessar para nos ajudar a avançarmos nesta senda evolutiva. Nós sempre precisamos do apoio dos nossos mentores, dos nossos amparadores crísticos, de nossa família de alma, nós sempre precisamos. Mas especialmente nesse instante em que estamos passando um tempo de intensas transformações no mundo físico e no mundo íntimo, que possamos ter a serenidade para passar por todos as experiências, né, necessárias, contando sempre com esse apoio bendito, primeiramente de Deus, nosso Criador Supremo, do Cristo Jesus, de todos aqueles espíritos iluminados, dos arcanjos. Nós sabemos que agora tem ficado bem mais próximo da Terra para ajudar na ascensão planetária, na ascensão dos seres humanos. Sabemos que a Terra, nesse momento, está passando também pela chamada dor do parto, está tendo suas convulsões telúricas, para colocar tudo no lugar, porque a Terra também, o planeta, vai sair do estágio de prova e expiação para o mundo de regeneração. E que possamos, cada um de nós, estar preparado para quebrar todos os nossos bezerros de ouro,
para quebrarmos todas as nossas crenças limitantes, agradecendo por tudo que nós já passamos. Mas é momento de renovarmos todas essas energias. E os amparadores crísticos trabalham incessantemente perto de cada um de nós. Tão perto e está apenas um pensamento de nós. Quando pedimos por auxílio, imediatamente ele vem. Nenhuma prece fica sem ser respondida, como diz a doutrina. Talvez não necessariamente do jeito que a gente esteja querendo, mas do jeito que a gente necessita. Como diz Jesus, que seja feita sempre a vontade do Pai, porque é uma vontade que não tem erro, que não tem vacilo. Pedimos então o apoio necessário para que nossa reunião de hoje, como sempre, todas as outras, possam acontecer no clima de paz, de alegria e de entendimento. Que assim seja. Gente, boa noite, então. Vamos prosseguir o nosso estudo. Antes, eu só quero dizer uma coisa. Eu sei mesmo de verdade, que o estudo que a gente tem trazido não é um estudo assim tão simples, tão básico, que muitas outras casas fazem, não vai aqui nenhuma crítica. Pelo contrário, os estudos, o processo básico da doutrina, ele é fundamental mesmo. Mas esse grupo, que a gente chama grupo de segunda-feira, o pessoal que tinha acompanhado os nossos estudos, já tem condição, né, de prosseguir. Não quer dizer com isso que o entendimento seja fácil. Então, nós temos, aparentemente, dois problemas para vencer. Primeiro, entender, né, compreender com o coração, igual eu tenho dito. Entender com o intelecto, compreender com o coração. E, mais importante que tudo, vivenciar isso. Realmente, há muito pouco tempo que a gente vem pensando que o Evangelho precisa ser trazido para o nosso dia a dia, mas não é apenas o nosso dia a dia de segunda, terça, quarta, quinta, não. É na nossa vivência, no nosso dia a dia espiritual, o nosso dia a dia de alma, alma vivente, espírito encarnado. Se a gente começa a perceber isso, aproxima-se um pouco mais daquilo que nós chamamos de reforma íntima, que a doutrina chama de reforma íntima. E todo o nosso estudo tem sido levado nesse viés da gente se autoconhecer. Porque estudar apenas por estudar, né, é interessante do ponto de vista de ter mais conhecimento, essas coisas, isso é importante, mas não transforma, né? O conhecimento precisa, principalmente no campo em que a gente tem trabalhado, né, que cada um de nós não fique preocupado tanto com uma religião, mas com a religiosidade de cada um. Então, o Evangelho, ele passa a ser esse caminho, que se a gente compreendê-lo na nossa intimidade, vai nos fortalecer. Tá bom? O material que eu estou trazendo aqui, eu ainda não disponibilizei, porque está muito grande, mas eu estou pensando, talvez, em disponibilizá-lo. Conforme os tópicos, né, que a gente já viu, e a Cassinha também falou que a gente poderia fazer, eu achei boa ideia, né, claro, para a gente fazer, eu espero, um resumo
Quando o dia estiver acabando, eu estou achando que mais umas 3, vamos ver se a gente consegue, como mais umas 3 segundas-feiras, a gente concluir, pelo menos, o estudo de Mateus 24. Tem algumas coisas interessantes para a gente trabalhar, né? Então, depois disso, eu estou pensando em fazer um resumo, um estudo mais resumo de tudo aquilo que a gente falou. Porque, às vezes, são muitas as informações, né? Eu sei disso. E algumas pessoas, às vezes, né, mandam mensagem para a gente que tem alguma, talvez, dificuldade. Talvez a dificuldade nem seja da própria pessoa, não. Mas alguma coisa que a gente não explicou bem, né? Não pode colocar de jeito nenhum a culpa na pessoa que, às vezes, não compreendeu. Mas não tem problema nenhum. A gente vai trabalhando, porque nós vamos entender primeiro, que nem eu disse, para a gente poder praticar na nossa vida, né? Como é que nós vamos fazer a transmutação, a transição do homem velho que está na gente para o homem novo? E essa transição, em função de vivermos numa dualidade durante dezenas ou centenas ou até mais, né, de encarnações na dualidade, não tem como, assim, a gente sair de uma hora para outra. Mas o momento que nós estamos vivendo é um momento mais propício para nós adiantarmos, assim, absurdamente. Um dos estudos que eu fiz, baseado no livro Universo e Vida, do Áureo, nós, quando entrarmos no mundo de regeneração, não seremos anjos, não. Nós teremos a tendência para o bem. Nós não teremos mais doenças letais. Nós não teremos assassínios. Nós não teremos corrupção, porque a nossa alma não vai estar corrompida. Mas não quer dizer que já vamos estar num patamar de São Miguel Arcanjo, de São Rafael, de São Miguel, do São... Como é que chama os 3 anjos? O Miguel, o Rafael e o Gabriel. A gente não vai estar, não, ainda. Mas nós já seremos operosos e sinceros. Tá bom? Essa é a ideia que a gente está tendo, de começar a trabalhar essas questões na gente. Eu falei de arcanjo. A gente não vai ser nem espírito puro ainda, porque a própria Terra não será um planeta ainda. Ela vai ser de regeneração, isto é, ela estará saindo do coma, vamos dizer assim, para o processo de melhora, nós também. Nós vamos sair do estado de coma espiritual para um despertar. Isso é o processo da regeneração. A gente precisa, então, só estar atento para isso. Tá bom? Então, vamos continuar lá no nosso estudo. Deixa eu achar aqui. Isso, muito bem. Bom, hoje nós vamos trazer 2 questões interessantes. Eu chamei essa parte do nosso estudo, a parte 7, de quando será o fim. Vamos lá. Mateus, a gente está trabalhando o trecho de Mateus, né? Ele foi também trazido por Marcos, por Lucas e Mateus. Conforme nós já lembramos, Mateus, Jesus, então, continuou dizendo: mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Olha que interessante que é isso. Quando Jesus disse isso,
a humildade de Jesus, a realidade espiritual de Jesus, a individualidade divina dele, realmente representa um processo muito interessante para a gente se basear. É claro que Jesus sabe, a hora certinha, que ele é o governador planetário. Mas por que ele disse isso? Porque depende de nós também. Isso é um processo. Esse dia e essa hora, Deus já sabe muito bem o momento de fazer isso. Mas Jesus se colocou no rol de um de nós, porque depende da nossa atuação, da nossa vivência para chegar ao fim. E o fim, como nós já sabemos, nós vamos desenvolver isso mais, o fim não será algo tenebroso, algo escatológico, como diz a exegese bíblica, né? Não. O fim é exatamente o fim dos tempos ruins. Por isso que depende da gente. Quanto mais rápido a gente se melhorar, mais rápido chegará ao fim. Mas, se a gente ficar demorando demais, como diz o Emmanuel, demora muito nas hostes inferiores, aí o tempo vai prolongar, ou então chega um momento que a própria Terra, conforme vai acontecer, ela também precisa passar para o estágio. E nós estamos todos aqui para cuidarmos dos outros, tanto um do outro, quanto cuidar da terra, que é ela que provê o nosso alimento. É ela que provê o pó do qual o corpo físico foi feito. Quer dizer, o processo químico que tem na terra, que tem na gente, que tem nos vegetais, forma o nosso corpo. Então, nós somos, na verdade, interdependentes. Se a gente matar a terra, o ser humano vai morrer. Como diz o Padre Zezinho, a terra é pequena e entrelaçada. Se a terra morrer, o homem também vai morrer. Então, nós precisamos cuidar de tudo, cuidarmos de uns aos outros, cuidarmos de nós mesmos. E começar a cuidar dos animais, cuidar das nascentes. Porque o planeta, ele vai continuar a sua rota até chegar em um mundo ditoso, um mundo maravilhoso, um mundo de espírito puro. Ninguém saberá, então, aí eu no caso escrevi isso aqui, né? Ninguém saberá a hora que Deus fará uma nova versão do planeta Terra. Porque eu disse, vai depender da nossa evolução. Mas chega um momento em que em que pode ocorrer um risco de a misericórdia divina ser tratada como injustiça. Aí Deus não permite. Foi o que aconteceu com Capela. Chega um momento que não adianta mais determinados espíritos ficarem naquele ambiente, porque ele vai se atrapalhar e atrapalhar outros. Aí, então, a misericórdia divina promove um traslado. Quem tiver condição de ficar na nova terra, vai ficar. Como eu disse, nenhum anjo, nenhum arcanjo, nenhum espírito puro, não.
mas aqueles que já são dóceis à lei divina, que é a lei do amor. Não sabemos o dia e a hora, mas há a clara exortação de Jesus para a observância dos sinais do tempo. Olha como Jesus é prudente. Ele não falou, gente, ó, em 2022, aquele, né, vai acontecer isso. Não tem nada disso. Ele falou, gente, vamos preparar. Porque só para a gente ter uma ideia, isso inclusive causou uma série de incompreensão na época de Jesus, porque João Batista, isto é, antes de Jesus, ele disse, o reino dos céus, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Tem mais de 2000 anos que ele falou isso. E Jesus fala a mesma coisa. E eu falo para vocês uma coisa, sem medo de errar. Não é porque Paulo de Tarso fala isso. Para muita gente, mas para muita gente mesmo, desde João Batista até hoje, o fim dos tempos chegou. Para muitas pessoas, para muitos espíritos, que conseguiram entender e se aplicar na própria vida. Sair daquilo que é totalmente exterior e entrar na arca da aliança íntima, no coração sagrado. E, a partir daí, trazer todo o benefício do amor que está no coração de cada um e distribuir em atos, em sorrisos, em atenções, em carinho, em conciliação. E é interessante que, do ponto de vista histórico, já vimos uma série de profecias que se cumpriram. Todas se cumpriram, na verdade. E no momento atual da humanidade, as coisas estão ficando claras diante dos nossos olhos. Parece que todo mundo já percebeu que tem alguma mudança no ar. Que não é possível todas essas coisas que têm acontecido seja simplesmente à toa. Não. Porque vai precisar de ter uma reviravolta para a gente poder acordar. Porque quando a pessoa vai arar a terra para fazer um plantio, quando passa o arado, por exemplo, aquelas sementes que estavam dormitando dentro da terra acordam. Por isso que às vezes precisa arar a nossa terra íntima. E diz Jesus muito bem, aquele que colocou a mão no arado, mas olha para trás, não é digno de me seguir. Isto é, aquela pessoa que já começou a fazer a reforma dela, mas voltou, que nem a mulher de Ló, ela pode virar estado de sal. Daí a ideia primeiro, observar, que são as duas parábolas que Jesus trouxe no próprio Mateus, nós vamos ver. Ele falou tudo em parábola, né? Tudo, na verdade, no Evangelho é uma grande parábola, uma grande comparação, porque ele não tinha como mesmo trazer as coisas benditas do reino dos céus aplicada a uma matéria, a um conhecimento rasteiro daquela época, incipiente. Então, ele fez uma comparação perfeita para que, a partir do momento que cada um começasse a despertar, ia compreender melhor aquelas coisas. Então, essa é a primeira parábola. Ele fala o seguinte, ó, Mateus, então, 24, 32 a 34, fala, aprendam, ó, a gente não sabe o dia nem a hora, nós não sabemos quando, mas Jesus falou para a gente prestar atenção. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Olha que sinal legal. A gente vê
o céu assim escurecendo, aquele tanto de nuvem, relâmpago e trovão, o que a gente fala? Vai chover. É mais ou menos isso. Né? Então, já tem o sinal que a coisa vai acontecer. A gente não sabe que hora e que dia que essas mudanças do ponto de vista planetário, do ponto de vista da nossa renovação, vai acontecer. Mas cada um de nós, dentro do processo da observância e da vigilância, que é outra parábola logo a seguir, nós vamos poder fazer um verdadeiro milagre em nós, que vai ser um outro estudo que nós vamos trazer aí. O Filho do Homem pode vir como vem como um relâmpago. Quando a gente se dispuser a fazer a mudança, assim como um relâmpago clareia do Oriente ao Ocidente, Jesus disse em Mateus também, mas mais para frente nós vamos tratar, o Filho do Homem vem assim. Ele vem nas nuvens. Está escrito também em Mateus, nós vamos tentar trabalhar tudo isso. Não sei se vocês perceberam, mas quando vocês forem olhar o material mesmo, eu não estou seguindo os versículos igualzinho, não. Eu estou pegando aqueles versículos que têm maior junção, porque Jesus acaba, para frisar as coisas, ele disse várias vezes, falsos cristos, falsos profetas, etc. Tal. Então, eu acabei juntando os versículos para facilitar. Fiz a mesma coisa aqui agora. Então, Mateus 24, 32 a 34. Aprenda uma lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele, o Rei dos Céus, está próximo às portas, o final dos tempos, o fim dos tempos ruins. Quando a gente vê tudo isso acontecendo, eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Olha que bacana, Jesus falou isso há 2000 anos. Sem o processo da reencarnação, ficaria muito complicado. Olha, eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam ou se cumpram. Quer dizer, como está escrito lá no livro de Jó, lá no Velho Testamento, nós somos de ontem, sem o sabermos. Esta geração presente, então, aqui, não passará esta geração. Jesus não disse, não passará essa geração. E nem disse, não passará aquela geração. Mas esta. Ou seja, nós somos o mesmo presente. Estamos vivendo o mesmo presente até hoje. A geração é a mesma. A raça é a mesma. A raça humana. Então, nós estamos acordando para o momento de transformação. Há uma passagem também muito bonita no Evangelho de Lucas, que eu gosto muito, para ilustrar, inclusive, a reencarnação, quando eu faço estudo, que Jesus fala assim, eis que o campo está branco para a colheita. Um é o que planta, outro o que colhe. Olha que legal isso, né? Se a gente analisa isso no pé da letra, a gente fala, poxa, mas isso é injusto. Se eu planto uma coisa, mas quem vai colher é o outro, é injusto. Se eu faço uma coisa boa, e a pessoa vai colher aquela coisa boa, se tiver só uma encarnação, seria isso. Mas se eu faço uma coisa ruim, eu vou herdar também, vou colher, a outra pessoa que vai colher o resultado da minha maldade. Então, olha que legal. Eu vou traduzir agora do jeito que eu entendi. Uma coisa o Adelson velho
plantou uma coisa. A única pessoa que vai colher essa mesma coisa é o Adelson Novo. Então, um é o que planta, outro é que colhe. Daí a ideia de que o pessoal fala, Deus não dá um frio maior que o cobertor, vamos dizer assim. Porque é a gente mesmo. Então, o Adelson aqui vai ter que reconciliar com todas as facetas de alma dele, com todas as personalidades que ele desenvolveu ao longo das muitas encarnações. Porque seria completamente injusto, né? Se o pai faz uma coisa, o filho paga. Ou o pai faz uma coisa muito boa e o filho é que recebe as benesses. Isso às vezes até acontece. Mas do ponto de vista criminal, como é que o pessoal fala que o crime não passará da pessoa do condenado, assim. A pena não vai passar da pessoa do condenado. Né? Então, isso é muito interessante. Então, eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Isto é, aquela geração que um dia começou a trabalhar junto, indo e voltando em N encarnações, é que vai fazer também essa passagem do Mar Vermelho, da velha terra para a nova terra. O homem velho para o homem novo. Para isso, nós vamos quebrar os bezerros de ouro. Tá certo? A figueira, então, nós vamos observar a figueira. Eu trouxe umas coisinhas só para a gente compreender. A figueira era, na Palestina, uma das árvores de maior valor. Ao lado do trigo, da cevada, do centeio, da azeitona, da amêndoa, do bálsamo e da mirra, o figo constituía um dos produtos mais importantes. Esta árvore, quando não é do ano inteiro, ao aproximar-se o verão, os brotos de suas folhas começam a aparecer, caracterizando assim a mudança de estação. Ô, gente, olha que legal, Jesus falou assim, gente, ó, o templo vai ser destruído, Jerusalém vai ser pisada pelos gentios, haverá um tanto de terremoto, de maremoto, né, haverá um tanto de peste, de fome, de um tanto de coisa, olha, tá tudo aí, isso que a gente não vê. E vai aumentar tanto a violência, a maldade vai aumentar tanto que as pessoas vão fazer cessar a caridade. De tanta coisa que está acontecendo. Mas não é para a gente assustar. Não, é para a gente saber que há uma tempestade se formando. Se a gente se preparar bem, a tempestade vem. E vai inundar, que nem os bairros aqui de Belo Horizonte, de São Paulo, do Rio, inunda tudo, vai inundar, vai. Vai, às vezes, quebrar uma ou outra construção. Isso eu estou falando do ponto de vista prático. Mas a tempestade vai passar. E amanhã brilhará um novo sol de regeneração e de graça. Então, nós estamos passando pelo crepúsculo. Amanhã, nós vamos acordar num belo dia. Tá certo? Então, Jesus falou o seguinte, olha bem a figueira. Existem figueiras lá que produzem até mais, né? Produzem o ano inteiro. Mas a maioria delas, só quando está o verão, que as pessoas falam, olha, está chegando o verão, porque ela começou a brotar. Então, Jesus dá esse sinal. Ó, o verão está chegando. Então, quem tiver ou que aproveitar o verão, ou fugir do verão nas suas plantações, no caso aqui da figueira, toma cuidado que o verão está chegando. É que nem o pessoal no Pantanal, eles sabem, quer dizer, pelo menos quando o Pantanal estava todo bonitão ainda, né? Eles sabem que a época de cheia
não pode deixar o gado em qualquer lugar, senão fica muito difícil para tirar o gado depois. Mas no período de seca, fica aquela maravilha, aquele verdadeiro paraíso. A pessoa foi avisada. Já compreende os sinais da natureza, compreende o sinal, então, de que a estação vai mudar. Não é legal demais entender isso? Para bem assinalar o período de transformação do mundo, que precederia sua vinda, Jesus comparou-a ao período intermediário, no caso, na época de Jesus, entre a primavera e o verão, cujos sinais são descritos no Evangelho de Mateus. Isso bate, os 3 evangelistas falam isso, né? Mateus, Marcos e Lucas. Assim como a entrada do verão é assinalada pelos brotos da figueira. Olha que legal, nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas os sinais estão por aí. A intolerância, a violência, a corrupção, as maldades, os assassinatos, está tudo aí. É claro que sempre já teve, mas agora a coisa está sendo muito mais divulgada. O que acontece do outro lado do mundo, a gente fica sabendo quase que imediatamente. Por quê? Porque é importante que todas essas coisas aconteçam. Olha como Jesus também foi bacana, e a gente só precisa entender, senão assusta. Ele fala o seguinte, gente, quando todas essas coisas estiverem acontecendo, vocês lembram que eu avisei, mas isso ainda não é o fim, mas o começo. Não, isso é muito bacana, nós vamos trazer isso também. Nós estamos passando pela tempestade, já estamos passando, já tem um tempão, igual a gente já falou, né? Desde, 1945 para cá, desde a Segunda Guerra Mundial para cá, o processo se acirrou. Mas durante séculos, o processo, que nem eu disse, muitas pessoas lá no circo romano, aqueles primeiros cristãos, que vieram trabalhar para dar aquela exemplificação, os cristãos que morreram como tochas humanas, que morreram na garra dos leões, não necessariamente precisavam passar por aquilo, mas eles quiseram fazer isso, para demonstrar. Então, para essas pessoas, o reino dos céus já chegou, não pelo sofrimento, não de jeito nenhum, mas pela grandiosidade da esperança. Tá certo? Por que nós estamos falando igual? Por que precisa acontecer tanta violência? Por que Jesus teve que morrer crucificado? Para mostrar para nós que não precisa daquilo. Basta vivermos em misericórdia. Jesus foi franco. Não precisa de passar fome, não precisa de guerra. Mas se a gente não melhora, não tem jeito de acordar a semente. Tá certo? A gente pode sim, pode e precisa melhorar. Avançar, abandonar, aspas, trabalhar, melhor dizendo, o nosso ego, trabalhar bem onde estão as nossas personalidades, para que a gente possa se renovar em espírito, na nossa individualidade. Esse sermão profético se tem cumprido em toda linha, a começar, já falei, né, da derrocada dos templos. O mundo tem passado por todas as tribulações, peste, fome, guerras, terremotos, dores e sofrimentos de toda sorte. Mas o sofrimento está aí pipocando para todo quanto é lugar. Deus quer sofrimento, gente? Não. Deus fez assim para sofrer? Não. Deus colocou o homem num paraíso. Ele entrou em dualidade para aprender, que deveria ser uma experiência rápida, mas permaneceu lá, demorou muito. Deus quer que a maldade se esparrame pelo mundo? Não, absolutamente. Deus quer misericórdia.
e graça e abundância, riqueza para todo mundo. Mas o egoísmo, a ambição de grande maioria, impede o processo materialmente falando, porque não permite que determinadas coisas cheguem a todas as outras. Deus não tem nada com isso. Tá certo? Esses brotos de folhas da figueira mundo, depois de transformados em vastas folhagens, em deliciosos figos, servirão para o preparo da humanidade. Beleza? Então, nós estamos esperando colher desse fruto, dessa figueira santa, dessa figueira bendita, que vai ser o nosso preparo, ou a nossa alimentação do ponto de vista espiritual, esse desabrochar para uma vida nova. Depois do broto, vem o fruto. A humanidade, então, preparada, estará apta a receber as instruções do Cristo. Não exteriormente, mas sim em espírito e verdade. Gravando em cada alma os talentos com que resgatará o seu passado, resgatar no sentido perfeito da palavra. Eu vou lá, vou olhar o meu passado, falar, poxa, o meu passado. Tem muito tempo, né, que nós caminhamos junto aqui, eu aprendi muito com você, então vem até mim, vem para mim, na minha atual personalidade, vem trabalhar comigo, mas se ajuste à minha nova realidade. Vamos iluminar com a luz da misericórdia esse meu passado. E tem que amar, então, esse passado. Tem que resgatar, buscar lá no fundo das nossas cavernas do passado todas as experiências e transformá-las em benesses no dia a dia. Aquelas personalidades dissociadas precisam vir para serem reintegradas. E se, por um acaso, alguma dessas personalidades não aceitarem vir do nosso próprio passado, que a gente as entregue ao mundo espiritual, para que eles trabalhem essas nossas personalidades junto com o nosso eu profundo, que é a nossa individualidade, que é o espírito que habita em cada um de nós. Esta parábola da figueira nos chama a vigilância e a observância dos sinais dos tempos, porque o Filho do Homem virá um momento em que ninguém espera. A gente precisa estar pronto. Aquele que vigia, quando Jesus fala, no Evangelho de Marcos, é o único que está escrito, olhai, vigiai e orai. Nos outros está escrito, vigiai e orai. Olha que interessante, o Marcos registrou, Jesus provavelmente falou com esse mesmo, olhai, vigiai e orai, né? Vamos pegar então essa frase de Marcos. A gente precisa observar, prestar atenção, vigiar. Não é vigiar a casa dos outros, vizinho, não é vizinho, não. É vigiar a gente mesmo, os pensamentos. Cada pensamento que vier, passar pelo crivo da lógica, da razão e do bom senso. Eu estou dizendo isso, mas não é fácil, não. A gente, às vezes, tem um tanto de pensamento complicado que a gente acaba embarcando nele, né? Mas a ideia é essa. Então, eu vou vigiar e vou orar. Isto é, eu vou buscar o meu eu superior para dar a ele a autorização para ele trabalhar nessas minhas questões. O eu superior, ou a nossa individualidade, é o Espírito Divino que habita em nós. É aquele triângulo que nós já falamos diversas vezes, né? E o nosso quadrado é a nossa encarnação atual. E essa encarnação atual tem um tanto de memórias que estão registradas na nossa memória perispirítica, para serem trabalhados no momento oportuno. Tá bom? A partir disso,
Quando nós começarmos a ter o hábito de fazer isso, de perdoar o nosso passado, de não ficar brigando com ele. Não, porque ele serviu para nós. Mas é um momento que não serve mais. É que nem uma roupa, que depois já ficou completamente desgastada e ela não serve mais para você. Então, você precisa agradecê-la porque ela te serviu. Tá bom? Ah, tá certo. Então, agora vai passar para outra parábola, porque eu passei 2 slides de uma vez. Então, a partir do momento que a gente conseguir compreender esses sinais, pegar as nossas personalidades do ontem, trabalhar esse nosso passado, a gente já começou um processo de violência, um processo de vigilância, desculpe, né? Aí Jesus fala também em Mateus, agora no versículo 42 em diante, o seguinte, é outra parábola. Tudo voltado para a vigilância. É a palavra de ordem no nosso processo de transformação, é a vigilância. Porque quem vigia não dorme, igual o espírito não dorme. Que dorme é o corpo. Isso eu estou dizendo na maioria dos casos, né? Há espíritos em vários lugares que estão adormecidos, não avançam, ficam estacionários. Mas o espírito em si não precisa dormir. Mas a personalidade precisa. Nosso corpo físico precisa do sono reparador. Mas o espírito está em constante vigia. Portanto, vigiem. Jesus faz essa comparação perfeita. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entendam isso. Se o dono da casa soubesse a hora da noite que o ladrão viria, que faria? Ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada, não é verdade? Se eu estou vigiando mesmo, qualquer coisa que acontecer, qualquer movimento, ó, o ladrão vai chegar às 10 horas. Às 10 horas eu vou montar uma barricada aqui, qualquer coisa, e o ladrão não vai entrar, tipo isso. Então, Jesus faz essa parábola. Né? Assim também, vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Hoje isso é muito legal. O momento de renovação, igual já está chegando. Filho do Homem, nós vamos trabalhar isso mais um pouco adiante, mas só para adiantar, o Filho do Homem é aquele ser que vai fazer a separação do joio e do trigo. Esse filho do homem, Jesus é filho do homem. O profeta Ezequiel também é filho do homem, chamado filho do homem. Isto é, espíritos que que descendem de si mesmos. Espíritos que não precisam mais reencarnar. É o filho do homem, aquele que é herdeiro de si, aquele que já conquistou a automestria, que já se autodirige. Esse é o filho do homem. Todos aqueles que ainda precisam passar por reencarnação, esse ainda, aspas, é filho de mulher, porque precisa entrar no líquido amniótico, né? Nascer materialmente como um bebezinho, vai por aí afora, né? Jesus, essa também que a gente fala muito, a gente chama atenção, porque tem um tanto de gente que acha, então, que Maria não engravidou. Isso é outro assunto bacana para discutir depois, que Maria, porque Jesus é muito superior a João Batista, mas ele diz assim, dos nascidos de mulher, ninguém é superior a João Batista, mas no reino dos céus, o menor lá é maior que João Batista. Tanto Jesus quanto João Batista nasceram fisicamente de mulher, e Jesus ainda quis pertencer à parentela carnal, para fortalecer a ideia de família,
Porque a família significa o esteio de sustentação das reencarnações. A gente sabe que as famílias não são equilibradas, não, mas não tem problema. É porque ela é cheia de espíritos afins. Afim pode ser para um lado e para o outro. Então, Jesus junta todo mundo na mesma família para os ajustes necessários, para ajudar a trabalhar as personalidades do homem. E cada um torna-se, ou deveria tornar-se, o sirineu de cada um, ajudando a carregar a cruz um do outro. Daí a beleza de Jesus querer pertencer à parentela carnal, e sendo primo de João Batista, inclusive. Então, o filho do homem, o filho do homem é que é aquele espírito que já sabe de si, que já tem a automestria, ele vai julgar com discernimento e vai separar os bodes das ovelhas, o joio do trigo. Mais adiante nós vamos trazer, ainda dentro de Mateus, né? Essa separação vai acontecer. Mas, assim como Jesus é filho do homem, governador planetário, ele vai fazer a separação de modo macro. As pessoas que têm vibração para ficar no planeta novo, na Terra nova, e as pessoas cuja vibração ainda assemelha-se a um planeta de prova e expiação, por exemplo. Ou até um planeta primitivo, a gente não sabe. Tá certo? A vigilância, então, precisa ser feita porque o momento de renovação a gente não sabe que hora vai dar, não. De repente acontece um fenômeno na vida da gente e que a gente entra em desespero, porque a gente não está preparado. E a gente precisa... gente, eu estou falando isso, senão alguém fala assim, não, a Deus está perfeito, está nada, não tem nada disso não, porque um tanto de coisa desequilibra a gente ainda. Então, que a gente, pelo menos, esteja pronto para, olha, observar o que está acontecendo. Vigiar, quer dizer, ter muita atenção no que a gente fala, nas coisas que a gente publica, vamos dizer assim, e principalmente naquilo que a gente pensa, porque o pensamento é força que cria. Então, devemos pensar no bem, pensar no belo, pensar na unidade, trabalhar para isso. É fácil? Não. Jesus também foi muito claro. Eis que eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, o Filho do Homem vem para poder, vem no momento em que a gente não está tão preparado para ver como é que está sendo a reação da gente. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido, quando, eu vou explicar um pouco melhor aqui, mas quando o Senhor sai, que nem Jesus saiu do planeta, deixou para os discípulos, para os apóstolos, depois os discípulos, na manutenção do Evangelho, né? Jesus saiu e deixou para eles. Se eles não cumprissem corretamente o trabalho, eles seriam servos maus. Essa é a parábola mais ou menos nesse sentido, né? Então, quando o Senhor sai, antigamente era assim, o amo saía, o senhor da casa saía e deixava um servo dedicado ao trabalho de, olha, alimentar, apacentar no tempo devido. Ele cuidava da casa na ausência do seu senhor. E feliz o servo a quem seu senhor encontrar fazendo assim quando ele vier. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Poxa, se eu peço um empregado meu para tomar conta da minha empresa, e eu vou numa viagem de negócio, sei lá o quê, e quando eu volto,
a pessoa administrou perfeitamente aquele lugar, o que eu faço? Poxa, eu estou tranquilo, esse cara, eu tenho confiança nele, eu posso deixar, né, a minha empresa toda na mão dele, que ele não vai fazer bobagem, etc. Tal, né? Mas Jesus fala o seguinte: suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo, ó, o moço viajou, meu senhor se demora, quer dizer, ele vai demorar. Então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. Tipo, ó, eu vou dar um exemplo grosseiro aqui, mas imagine que uma pessoa de uma grande mansão e que deixa lá a pessoa tomando conta, quando ele chega, tem um tanto de amigos na casa dele que ele não conhece, e o moço abriu aquilo ali e esbanjou toda vilipendiou a casa da pessoa, tipo isso, né? Um caseiro, vamos dizer assim, que na ausência do senhor, o senhor vai tardar, então vamos fazer uma festa de arromba nisso aqui, vamos fazer isso, né? Aí a pessoa, não vai, quando chega o senhor, ele não vai confiar, né? O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que ele não sabe. Esse é o processo de renovação, vem a todo mundo. Se a gente não estiver preparado, a situação fica complicada. Ele o punirá. Está acabando? Ele o punirá severamente e lhe dará lugar entre os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. O que vai acontecer na prática? Ele vai demitir a pessoa, falar, ó, vai ser possível, eu confio em você, você fez isso assim. Sabe o que significa isso? A nossa individualidade é o Senhor. É o Senhor. Ele, então, deixou, vou dar um exemplo próprio, assim, ó. A individualidade, Adelson, que eu não sei que nome que tem, ele falou o seguinte, o Adelson, esse é o meu, não é meu espírito, não, porque o espírito sou eu, né? Ele fala assim, Adelson, ó, você vai encarnar e você tem isso, tem aquilo outro. Você vai me representar lá na Terra, na terceira dimensão. Vamos fazer isso assim, assim. Aí eu posso ser um servo bom ou posso ser um servo meia boca ou mal. Aí, porque quem estagia, quem trabalha na terceira dimensão é a personalidade. Só que essa personalidade já tem um tantão de outras personalidades ligadas ao espírito. Aí vem essa personalidade dominante nessa encarnação com N sombras, N memórias, N lembranças. Se aí a individualidade está lá, na quinta dimensão, gerenciando tudo, olhando tudo, aí fala assim: agora o Adelson ele tem que alimentar, apacentar essas, essas memórias do passado. Então, imagina se eu começo a escorraçá-las, a bater nelas, xingar elas, aquela coisa toda. Aí o meu eu superior fala, Deus, você não pode fazer isso, não, é porque eu deixei para você resgatar, buscar para você. Ao invés de você tratá-las mal, ao invés, se você acha que elas foram más no passado, se você tratá-las mal, você é igualzinho a elas. Então, você precisa trabalhar, trazer para a luz, vamos dizer assim, trazer para a renovação as suas personalidades do homem. Tá bom, gente? Vamos ver se vai dar tempo, senão a gente continua, mas conhecendo a parábola. Acabou? Hoje, então a gente continua na próxima. Acabou não. Não, então não. Vamos fazer o seguinte? Como a gente começou 2 minutos antes também, a gente continua conhecendo essa parábola, a gente volta nela e engrena no outro assunto, ainda quando será o fim. Tudo vai estar dentro desse tema, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a nossa prece enquanto isso, e depois a gente, conforme tem sido feito, né, a gente faz a nossa
Eu saí. Saiu tudo? Pois é. Ah, não. Voltei? Não, cara, eu tô vendo. Ah, você tá só no celular. Pois é, eu quero voltar para... Mas se você quiser ir falando, Oi, gente, vocês estão... vamos só fazer a nossa prece, eu estou voltando também. Vamos, vocês estão me ouvindo aqui pelo celular? Não está certo. Então, vamos elevar nosso pensamento em prece e, como sempre, agradecer muito a oportunidade que estamos tendo de estarmos aqui, experimentando esses momentos especiais que a Terra está passando e que cada um de nós também está passando. A gente pede, a gente apela para o Cristo de Deus, para que Ele, junto com o nosso eu superior, com o eu superior de cada um de nós, possa fazer as mudanças necessárias das nossas vidas, para que cada um possa progredir olhando, vigiando e orando, para não ser pego de surpresa quando o processo de renovação chegar, e já está chegando. Autorizamos, então, o Cristo de Deus, junto com o nosso eu superior, para traçar para nós o nosso melhor futuro. Agradecemos os nossos irmãos presentes na reunião, tanto encarnados como desencarnados, que doaram a energia, que limparam o ambiente para que a reunião acontecesse. Agradecemos cada um que está aqui conectado e que as bênçãos do alto possam entrar em cada lar, em cada mente e em cada coração. Agradecemos a todos os nossos familiares que nos ajudaram como esteio para estarmos hoje nessa experiência. Enfim, agradecemos a Deus, nosso Pai Criador, pelo dom da vida. E que essa vida seja rica, seja abundante. Obrigado por tudo. Ser conosco, hoje, agora, sempre. Que assim seja.